Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Mengão. O Flamengo vence aí o Atlético Mineiro nesse jogo de ida aí da final da Copa do Brasil com 2 gols de Gabigol, né? Gabigol volta a ser decisivo para o Flamengo, faz 2 gols, amplia seu recorde, né, jogando finais pelo Flamengo, e o Flamengo vai para Minas Gerais domingo que vem com um excelente resultado, né? Poderia ser melhor, o placar do jogo poderia ser um 3-0 que, na minha opinião, botaria o Flamengo já com um pé e meio, com as mãos na taça, né? Mas 3-1 é um placar totalmente reversível. O Atlético Mineiro é um time forte jogando em casa, porém o Flamengo tem todas as condições de chegar lá e meter 2 gols aí e se consagrar campeão. Mas falando sobre o jogo, o Flamengo jogou muito bem. Gabigol voltou a jogar bem, fez 2 gols, voltou a ser decisivo para o Flamengo, que já não vinha há bastante tempo. Eu tenho certeza que muita gente está assistindo esse vídeo aqui agora já está questionando que o Flamengo deveria renovar o contrato do Gabigol. Na minha opinião, acho que é ter calma nesse momento aí, momento de ânimo, de pós-jogo. Porém, é aquilo, né? O Flamengo, sim, está muito perto de conquistar um título importante em 2024, né? Então é isso aí, deixe seu like e tamo junto. E essa situação do Felipe Luiz com o Gabigol os dois se resolvem aí. Tamo junto e vambora mais um vídeo aí, galera. Porque se tivesse 2-1 para o Flamengo e o Flamengo fizesse o terceiro gol no finalzinho, o rubro-negro, o torcedor, o jogador, a comissão técnica sairia hoje do Maracanã, sairiam de um outro jeito, de uma outra forma, com uma outra cabeça. Do jeito que aconteceu, nós já vimos, só puxando rapidinho na memória, 2009, né? Igualzinho, mesmo enredo, primeiro jogo, Corinthians e Sport no Morumbi, estava 3-0 para o Corinthians, no finalzinho do jogo o Sport diminuiu, se não me engano com o Anilton, que o Carlinhos Bala falou que tinha sido, falou ali no gramado ainda no Morumbi, que tinha sido Enilton, que tinha sido o gol do título do Sport, que confirmou-se uma semana depois na volta na Ilha do Retiro. São Paulo e Palmeiras, na decisão do Campeonato Paulista de 22, a mesma coisa, estava 3-0 para o São Paulo, o Palmeiras faz um gol no final com o Veiga no Morumbi, na volta o Palmeiras conseguiu devolver. Claro que não quer dizer que o Galo vai obrigatoriamente devolver, muito pelo contrário, vai ter uma parada duríssima contra o Flamengo, mas que fica um saborzinho amargo na boca do rubro-negro, fica. Boa noite, Prihal, Zé Elias, abençoadozinho, um abraço enorme ao fã de esportes que está conosco aí e vai ficar até o final. O Zé, há quem diga, o Zé jogava isso na época, inclusive o técnico que o lançou achava muita graça desse, o Mário Sérgio. 2-0 é um placar perigoso. Perigoso pra quem, né? Então, assim, acho que é muito boa, assim, a vantagem de 2. Óbvio, podia ser 3. Eu acho que se fosse 3, a gente já podia dizer que a coisa estava encerrada. Eu não imagino que saindo de 3 gols de diferença, o Atlético fosse buscar. Seria a vantagem que na Libertadores o Atlético construiu para cima do River. Exatamente. Então, uma hora é para lá, uma hora é para cá. Você ir buscar 4 gols lá, é uma coisa que seria diferente. Acho difícil ganhar de 3. O Atlético. Isso com 3 gols de diferença. Mas 2 já não é, né? Levar para os pênaltis e tal. Fazer o mesmo placar lá, um 3-1, um 2-0. Eu acho que é possível. Então, óbvio que ficou uma pontinha de frustração, mas se a gente pegar desde o início, isso aí era jogo, na minha visão, de um golzinho só de diferença. E no caso até para o Flamengo, que hoje estava em casa, um 2-1, 1-0, aí no outro jogo lá o Atlético tem a vantagem de estar em casa. Então, acho que abrir 2 gols foi uma grande vantagem. E foi muito em função do primeiro tempo, o meio-campo. O segundo gol é impressionante, a arrancada do Wesley do campo dele. Do campo dele, assim, vai embora. E não é nem o segundo, né? É o primeiro. Primeiro gol. Cara, ele arranca e vai passando pelo meio-campo todo do Atlético e ninguém chega, todo mundo andando para trás, zagueiros. E ali nem Alan Franco, nem Otávio, ninguém dá uma. E ele vai até quase na grande área. Se ele limpa o zagueiro ali faz, era um golaço do próprio Wesley. Mas enfim, ele vai, passa a bola, teve muita liberdade, ganhou muito meio campo o Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo, claro, com 2 aí para tentar tirar a desvantagem, o Atlético melhorou muito. Teve muito mais posse de bola no segundo tempo e, claro, como estava
perdendo, foi para cima, então aumentou o número de finalizações, bem maior do que do próprio Flamengo, que ainda assim vem e faz o terceiro gol. Foi uma infelicidade, o Zinho citou ali, o zagueiro estava muito bem, o Ortiz, mas é do jogo, né? Aí é do jogo, são os caprichos do futebol. E o Allan Kardec, que não tinha marcado nenhum gol esse ano, fez um gol muito importante. O último gol havia sido em junho do ano passado, no jogo contra o Fortaleza. O único gol dele até então com a camisa do Galo. Então, e ele teve propostas para sair na janela, mas resolveu ficar. Mas aí chegou o Daverson, e aí ainda o espaço dele ficou menor no time para entrar, né? E aí o cara sem ritmo, porque ele sabe fazer gol, a gente o conhece há muito tempo. Mas sem jogar, sem ritmo, sem nada, aí de repente faz um gol assim, fundamental, que pode vir a ser fundamental, dependendo do resultado do segundo jogo. Porque quem também não fazia gol há muito tempo e fez logo 2 foi o Gabigol. E num momento muito importante para ele. Essa história sai do Flamengo, não sai do Flamengo. As manchetes perguntam, seria a última final dele pelo Flamengo? Não vai ser. O Flamengo ganha, ele vai lá em Minas, agora ele faz mais um gol decisivo. Como é que fica? Agora vão dar o aumento que ele quer? Não, acho que agora, se o Flamengo for campeão, ele não precisa nem fazer gol mais em Minas, que ele vai ficar marcado como um cara importante na decisão. Não, óbvio, ele já é um cara muito importante em todas as decisões que ele participou. Acho que é essa 17ª que ele participa e tinha feito em 16, 14. Agora é 15 em 17. Dizer, tem jogador assim, Zé, que realmente na decisão... Quer falar alguma coisa, Zinho? Lá, não, tá aí na nossa tarja. Tem 16 gols em 17 finais. É isso aí. Bom, eu ia te perguntar, Zé, mas acho que, bom, boa noite primeiro. Só essa tarja aí já meio que responde por você, né? Tem jogador mesmo que é especial, que na hora do vamos ver, ele aparece mais que os outros, né? Ele fez a quantidade de gols que eu fiz na minha carreira, mas só com a diferença, em finais. Só isso. Ele fez isso tudo de gol? Não, é que eu não conto os amistosos, né? Amistosos e tal, assim. Treino, né? Gol treino, né? Essas coisas assim e tal. Boa noite, Plirra. Boa noite, vovozinho. Prazer participar do programa com você, Mauro. Boa noite a todos. Assim, Plirra, o que eu acho em relação ao Gabigol é que é muito claro, muito nítido. Eu acho assim, hoje ele fez uma bela partida, né, participou dos gols e foi fundamental para a vitória. Mas assim, a gente não pode isolar uma coisa da outra, né? O que aconteceu com o Gabigol nos últimos 2 anos com a final. Ele é importantíssimo, mas aí você tem que analisar o que aconteceu, o que foi. O problema era só o Tite? Não era. Eu acho que nesses últimos meses, o grande problema era o Tite. O Tite já deixou bem claro, não levá-lo na Copa do Mundo. Quando chega a primeira pergunta, o Tite fala, olha, eu conversei com ele, mostrei. O Gabigol fala, eu vou brigar com um jogador na minha posição. E aí o Pedro arrebenta, né? O Pedro, não dá para falar, mas o Pedro arrebentou durante o ano. Era o artilheiro do Flamengo. Não tinha como o Gabigol realmente sair, jogar na posição que ele queria, porque o Pedro estava muito bem. O Pedro se machuca, o Gabigol começa a receber chances com o Felipe Luiz, de começar jogando, de ter uma sequência de jogos e tal. E hoje eu acho que ele acaba marcando 2 gols e pode, e tenho certeza que se torna um dos jogadores mais importantes, mais do que ele já é, por conta da situação que ele vive. Renova, não renova, renova, não renova. Eu acho assim, eu acho que o Gabigol é um cara fundamental para o Flamengo, ele tem a cara do Flamengo. Mas precisa sentar com ele, precisa ver qual é o Zinho depois pode falar. Eu não acompanho direito, né, em relação aos candidatos, futuros candidatos à presidência, quais seriam as intenções desses candidatos, né, em renova, não renova, né, porque tem também uma questão, se eu não me engano, uma questão comportamental, né, que teve um desgaste muito grande com essa diretoria, mas o Gabigol é sempre um cara fundamental nas finais. Você ia me perguntar se existe um cara, né, existem caras para isso? Existem. Gabigol é um deles, né? Você vê, tem um cara que era muito chato também, mas ele não é tanto de fazer gols assim em finais, mas é um cara sempre importante. Vou pegar um pouco lá da Europa, o Thomas Müller, da Alemanha. O cara que pum, gol. Ele vai lá, gol. O negócio do Miller é Copa do Mundo. Então, quer mais, né? Tem o Inzaghi, que quando jogava no Milan, jogava na Juventus também, um cara que não aparecia durante 90 minutos. Aí a bola ele estava lá, o goleiro rebatia, ele lá e fazia o gol, entendeu? Então, assim, são jogadores que muitas vezes em finais nascem com aquela estrela, que a bola bate na cabeça e entra. Eu nunca tive essa estrela, mas assim, tem jogadores que funcionam dessa forma, né? E eu acho que o Zinho cansou de escutar isso dentro do vestiário.
em jogos grandes você consegue ver quem são os grandes jogadores. Né? Os caras que chamam responsabilidade, ou os caras que estão ali presentes. Só que o primeiro gol só saiu porque ele tomou a dura. Do Felipe. Ele só tomou a dura, porque o Felipe chama, é uma questão de jogo, né? A bola vem segundo gol, né? O primeiro gol dele. É, o primeiro gol dele. É. A bola vem para a lateral, o Felipe chama para ele participar mais do jogo, porque ele estava muito isolado. E aí tem uma discussão, né? Porque, ó, tá vendo? O Felipe pede para ele vir, né? Aí ele não vem, aí depois isso é a sequência do gol, né? A sequência da jogada e ele faz o gol. Mas antes ele estava lá do outro lado e o Felipe estava pedindo para ele participar um pouco mais do jogo. Aí depois ele vai lá, faz o gol, né, brinca, não sei se ele brinca com o Felipe, mas não sei se o Felipe levou tanto na brincadeira assim. Mas ele é um jogador fundamental, eu acho que ele é muito daquilo que o torcedor flamenguista gosta, né? Um cara irreverente, um cara diferente, um cara que faz o gol realmente e que os torcedores vão para campo para assisti-lo, para ver o que ele vai fazer no jogo. O Gabigol chegou no estádio em que todas as torcidas, né, quando ele joga, ou ama ou odeia, né? Olha, e a dura é a câmera de cima, não é aquela câmera do detalhe, mas dá para perceber a grande dura que o Felipe dá no Gabigol, pedindo, entre aspas, para que ele ocupasse mais aquela faixa direita, justamente da onde ele fez o segundo gol do Flamengo no jogo, o primeiro gol dele. E o Gabigol, bem deu para ver na câmera da transmissão do detalhe. No primeiro momento deu uma resmungada, deu uma xingadinha. O Gabigol fala pra ele assim, você só fala comigo, pô, né? Aí só fala comigo. E aí depois ele até sinaliza com a cabeça que está concordando com. Mas aí tem a dura do Gerson. O Gerson deu uma dura. Aí o Gerson tem a dura. Aí chega o presidente do vestiário. Nós temos o presidente aqui do nosso clube, mas chega o presidente do vestiário. Aí coloca ele um pouquinho de novo com os pés no chão. Isso porque o Felipe e o Gabigol, enquanto atletas, eram muito próximos, muito amigos mesmo. E o que deve até ser mais complicado pro Felipe administrar, porque agora as funções são bem diferentes. Mas eu acho que aí não é o Felipe que tem que administrar, não. É o Gabigol que precisa entender que existe uma questão de hierarquia. E continua dando a bronca ali. O treinador é mais importante nesse sentido. Se o Gabigol realmente é amigo, ele vai entender o Felipe e vai ficar quieto. Não, o Felipe agora ele é treinador. Se eu fizer isso, eu posso prejudicá-lo. O amigo, o cara que é parceiro, não, agora ele é meu treinador, eu tenho que respeitar. Fora do campo, na hora de tomar um vinho, uma cerveja, não sei se eles bebem ou não, né? Aí sim, seu moleque, me respeita, né? Não, você é treinador e tal. Aí é uma questão pessoal entre eles, aí entra a amizade, mas dentro do campo, dentro do estádio, o Gabigol tem que respeitar, especialmente o Felipe, por ter essa amizade, porque o Felipe está começando agora, é um desafio para o Felipe, e o Gabigol precisa entender isso, que o Felipe precisa dele, precisa da ajuda do Gabigol justamente para isso, porque o Felipe está apostando nele, o Felipe bateu de frente com um monte de coisas, um monte de situações, e o Felipe falou, quem vai jogar é o Gabigol, eu gosto dele, e eu preciso de um jogador com essa característica. Nessa parte, digamos, comportamental, imagino que o Zinho tenha vivido os dois lados da moeda. Tenha sido subordinado a quem já dividiu o campo como atleta, como companheiro de time, e o contrário, nas funções de gerente e depois como treinador, Zinho, imagino que deva ter acontecido de você dirigir, mandar em quem era teu companheiro de campo. Como é que você se policiava nos dois sentidos? Assim, eu não tive a função de treinador, né? Que você tem um contato assim, maior nesse momento do jogo, né? Então, como auxiliar técnico do Jorginho no Vasco da Gama, né? Eu trabalhei com jogadores que eu, ao longo da carreira, joguei também, né? Tipo o Nenê, o Andrezinho, né? Então, assim, o Júlio César e outros que eu joguei contra, né? Jorge Henrique, vários deles. Edu Dracena, eu como gerente de futebol no Santos, era jogador, mas nós fomos campeões no Cruzeiro. Vários outros atletas ali, né, que eu tive esse contato. Você tem que saber separar a coisa de você ser companheiro fazendo a mesma função, que é ser jogador, e a outra é você ter a gestão do grupo. Mas acho muito importante a intervenção do Gerson. Me mostra uma liderança muito legal, muito boa, porque o Gabigol faz o gol e ele não deixa de colocar a cara.
raciocina, pensa, cara, bota a cabeça no lugar, vai querer discutir com o cara. Pô, se você está jogando é por causa do cara. É ele que está apostando em você. E está te orientando, está te pedindo para fazer uma função, porque foi treinado. O Flamengo jogou com 2 pontas. Precisava dele mais como referência. Não era mais o Gabigol para sair, para vir dialogar na intermediária. Já tinha o Gerson e o Arrascaeta para fazer isso. E tinha jogadores para fazer o corredor. E se você for ver, o Alexandre muitas vezes veio por dentro, por isso que o Flamengo ganhou o meio-campo, né? O Alexandre vinha por dentro, o R às vezes não estava só aberto, vinha por dentro. Tinha um número maior de jogadores no meio, não precisava dele sair para ele vir, precisava ele dar uma caidinha para a direita ali, né? Em alguns momentos, mas mais eu entendo que pedir um posicionamento dele mais em cima do trio defensivo do Atlético. O Atlético. O Milito, quando não tem o Davidson e ainda tinha o Zarate voltando no banco, ele opta por jogar com o Arana mais à frente e o Rubens como um ala, vamos dizer assim. E o lado direito é ali o Scarpa pelo lado direito. Então, não tem muita gente no meio. O Paulinho que vinha ali um pouco, mas não é característica. Praticamente tinha 2 volantes, né? O Otávio e o Alan Franco, para tentar brigar com o meio-campo. Tem Gerson, Arrascaeta, o Everton, o próprio Alexandre que vinha por dentro. O Flamengo ganhou esse meio-campo. O Milito demorou de enxergar isso. Então a dura no Gabigol é muito para isso, cara. Não precisa você vir aqui, prende os caras na frente, se movimenta aí, mais na entrada da área. E o gol, é claro que dá para o centroavante, o cara que está precisando de gol, o cara que está precisando ganhar de novo aquela moral com o torcedor, e o Gabigol é o jogador das decisões, é um jogador muito importante, ele tem essa estrela para esse momento, a bola vai sobrar para ele. O trabalho do Felipe Luiz e do Gerson na mente dele é o seguinte, cara, nós vamos trabalhar para criar, para você finalizar, é até para o bem dele. Mas é o momento do jogo, sangue quente, acho que o Felipe Luiz continua, o Mauro Naves tem razão, mesmo quando ele vem ali para tentar brincar, o Felipe Luiz continua dando uma dura nele, continua chamando a atenção dele, mostrando que assim, não pode se empolgar, os gols aconteceram, a vantagem é muito boa, mas precisa ter o comprometimento daquilo que eu estou te pedindo, porque você está jogando, mesmo não rendendo o que você poderia render, eu estou acreditando em você. Ozinho. Na minha opinião, tirando o jogo de hoje... Ozinho, fala, Mauro. Não, só para você complementar nisso, me chamou muita atenção, eu não tinha percebido. A frase do Felipe, me respeita seu moleque, significa que o Gabigol falou alguma coisa também. Não, o Gabigol falou, você só fala comigo, e abriu os braços. Você só fala comigo, só fala comigo. Só isso? Eu digo, será que foi só isso? Você só fala comigo? É porque é forte essa frase do Felipe também, me respeita seu moleque. Então, porque o O cara Felipe... deve pensar também, né, Mauro, né, Nezinho? Pô, tô bancando o Gabigol, pouquíssimos treinadores, mesmo sem o Pedro no elenco, bancariam o Gabigol, porque o Gabigol, na maioria desses primeiros jogos do Felipe, foi meio que peso morto. Mas o Gabigol, eu não sei se o Zinho iria falar isso, mas eu também penso isso, o Gabigol não jogou tão bem nos últimos jogos. Jogou mal. Jogou mal. Na média, mal. Média mal. Zinho, pode completar aí, é que só essa frase me chamou a atenção, me respeita seu moleque. Era esse o complemento. Mas era esse o complemento que eu ia fazer, era o seguinte... Tira o jogo de hoje, que ele faz os 2 gols, que é a função dele. Ele é o artilheiro, ele é o cara decisivo, é um cara muito importante, um dos maiores ídolos de todos os tempos do Flamengo. Todo mérito para o Gabigol, mas quem bancou ele foi o Felipe Luiz. E ele não vinha fazendo bons jogos. Não. Fisicamente abaixo, mobilidade muito aquém, ritmo de jogo abaixo. A maioria dos jogos sob o comando do próprio Felipe Luiz, que assim mesmo mantém e coloca ele titular e dá ritmo de jogo para ele e acredita nele e dá moral para ele, é o Felipe Luiz. Então acho que é muito essa colocação, me respeita, sou eu que estou te bancando, sou eu que estou acreditando em você, que a opinião pública e dentro do clube não se sabe nem se você vai renovar o contrato. As coisas mudam, né? Futebol é apaixonante por causa disso. Se você for ver os comentários todos hoje dos torcedores, vai ser exaltação total para ele. Esquece de tudo que aconteceu e é, de novo, o cara, o predestinado, o incrível, o maravilhoso. Merece, né? Pela história que ele construiu no Flamengo. Só que
dentro do clube, a gente vê que até ele e o Marcos Braz não se cumprimentam direito, não se falam direito. E assim, respondendo ao Zé, na eleição, que tem 3, 4 candidatos, nenhum candidato levantou a voz para dizer sobre renovação de Gabigol. Pelo contrário. Então, assim, é um momento que o Gabigol tem que aproveitar. Fez 2 gols importantíssimos, coloca o Flamengo com uma vantagem maravilhosa, podendo ganhar mais um título ali como protagonista. Não é momento dele querer discutir com o treinador, companheiro há pouco tempo dele, que está dando uma super moral para ele, num momento importantíssimo para ele, de definição dentro do Flamengo, se fica ou não. Pensar nesses caprichos que tem, né? Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Espero que o meu áudio esteja saindo bem aí agora. Rapidinho, só consertar o áudio aqui. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí. O Flamengo vence o Atlético Mineiro por 3-1, consegue construir um placar muito bom, teoricamente, né, na prática. Porém, poderia ser melhor se não tivesse levado esse golzinho de Allan Kardec, né? Léo Ortiz acabou errando o domínio da bola, se atrapalhou. Allan Kardec dominou, ajeitou e fuzilou pro gol do Rossi, né? Diminuiu um placar bom para o Flamengo e bom para o Atlético também. Por que bom para os dois times? Bom para o Flamengo, que foi 3-1, tem 2 gols de vantagem, poderia ser melhor. E bom para o Galo também, que vinha perdendo de 3 gols de diferença, consegue diminuir. E apenas 2 gols de diferença, sabemos que é um placar totalmente reversível quando se joga em casa. Pelo lado do Atlético Mineiro, né? Falamos sobre o Gabigol aí, né? O Gabigol fez 2 gols, voltou a ser decisivo de mais ou menos 2 anos que não era decisivo, não marcava gol. Jogou bem, fez 2 gols, saiu aplaudido. Mas essa última parte do nosso react aí, do programa, falando sobre o desrespeito do Gabigol com o Felipe Luiz, né? Obviamente o Felipe Luiz está num cargo acima dele, está cobrando ele e ele teoricamente não aceitou, né? Teoricamente, depois do gol, depois de alguns segundos saiu o gol, o Gerson foi lá cobrar ele. Ele e o Felipe Luiz se abraçaram, mas é aquilo, os dois se entendem. Acho que ele tem que dar uma segurada ainda, né? O Gabigol aí, sobre a situação em questionar algumas atitudes de Felipe Luiz, né? Quando pede ele para se posicionar mais para a lateral, né? E é aquilo, foi um excelente jogo do Flamengo aí. O Flamengo no segundo tempo cansou. Felipe Luiz, na minha opinião, demorou a fazer as mexidas, mesmo quando já estava 3-0. Demorou a mexer. No mesmo jogo contra o Corinthians também demorou a mexer. Mas hoje o Flamengo sim jogou muito bem. E agora é esperar o jogo de final de semana diante do Cruzeiro, né, em Minas Gerais. 2 jogos seguidos em Minas Gerais, né? Cruzeiro e Galo. O Flamengo voltou, agora está disputando o Campeonato Mineiro, né? Voltou a disputar. Está disputando, quer dizer, o Campeonato Mineiro, né? Então é isso aí, aquele gol do Arrascaeta também, né? Com a participação de Michael e Gabigol. E falar da excelente jogada, ou criação da jogada ali de Gerson e Wesley, que jogaram muito esse jogo. O Wesley, baita partida do lateral direito, que muita gente na janela do meio do ano questionou porque ele não foi vendido para a Atalanta, né? E agora esta prova vem se destacando muito nessa reta final de campeonato, né? Então é isso aí, deixe seu like, Mengão 3-1 e é nóis, nação!